Quando a gente pensa em usar o redondel para controlar a mente de um cavalo, a gente precisa entender dois conceitos principais. O primeiro é por que você está colocando ele no redondel e como você vai usar o redondel ao seu favor. A gente vai usar um redondel com o cavalo porque ele é um curral circular, ou seja, ele não tem quina, não tem beirada onde o cavalo pode parar. Isso vai favorecer com que a gente trabalhe o cavalo e ele não saiba a hora que ele vai parar, pois um círculo ele é infinito e eu posso deixar essa potra nesse círculo aqui pelo período que eu desejar. Esse é o motivo que a gente usa um redondel. O outro conceito é o conceito da natureza dos cavalos. A gente precisa entender que eles são presas na natureza e que por conta disso a ferramenta que eles usam para sobrevivência é a fuga. Então, para que eles tenham condição de sobreviver, eles precisam ter uma boa quantidade de energia para fugir caso apareça algum predador. Então, é instintivo deles preservar a energia. Então, nenhum cavalo quer fazer isso que a Alçaposa está fazendo agora, que é rodar aqui no redondel. Todos os cavalos querem estar no estado normal deles, que é pacificamente pastando com a manada. Tudo que é fora disso significa que ele está em perigo. Ele vai interpretar qualquer coisa fora de pastar tranquilamente com a manada como uma situação perigosa, que ele está precisando sobreviver. Então, pelos cavalos verem a vida dessa forma, por isso ser um mecanismo que está na mente deles, no instinto de sobrevivência deles, a gente pode usar isso a nosso favor, porque é assim onde a gente vai começar a entrar na mente de um cavalo. É quando a gente pega e usa esse mecanismo dele de defesa contra ele próprio. Como que a gente vai usar esse mecanismo de defesa deles a nosso favor? A gente vai começar a associar na mente dele o trabalho a tudo aquilo que a gente não quer que ele faça. Por exemplo, ela quis trocar de direção sem eu pedir. O que eu fiz? Eu toquei ela mais para frente. Ela estava num trote, agora ela está galopando. Ou seja, eu estou mostrando para ela, se você quiser trocar de direção sem eu pedir, ou seja, querendo furar, né, burlar minha autoridade, eu vou te colocar para trabalhar mais. Eu me posicionei um pouco na frente dela para ela voltar para o trote. Por isso que eu não corrigi ela quando ela quis virar. Ela se confundiu no comando. Então, é assim que a gente vai começar a entrar na mente desse cavalo e começar a, como eu coloquei no título do vídeo, a controlar a mente deles. Não é nada algo... não é nada místico, como eu estava dizendo, ou como eu ia dizer. Não é nada místico ou mirabolante. É simplesmente uma coisa natural da mente deles. Eu permiti com que ela voltasse ao trote e ela deu uma trotadinha e quis galopar de novo. Agora ela quis fechar o círculo. Quando ela quer fechar o círculo assim, eu me aproximo um pouco mais dela pelo meio, ou até alinhado com a paleta, e empurro ela para fora. Eu não permito com que ela ganhe esse espaço. E é uma coisa que eu vou explicar para vocês agora na sequência, sobre utilizar o redondel para controlar a mente dos cavalos. Agora ela deu umas voltinhas, ó. Deu algumas voltas sem quebrar o círculo, sem quebrar a velocidade. Então eu permiti que ela voltasse ao trote. Como eu estava dizendo, não é nada místico essa questão de controlar a mente dos cavalos. Mas você vai precisar ter bastante paciência e algumas técnicas, não técnicas, algumas oportunidades de aprendizado e acerto e erro, né? Para você começar a entender. Então o primeiro ponto é esse da reserva de energia dos cavalos.
de que eles preferem estar em repouso, preferem estar descansando a estar trabalhando. Então eu uso isso ao meu favor. E por que que eu me posiciono no centro do redondel e faço com que ela gire ao redor de mim? Isso é por conta da forma como eles agem na manada. Eu vejo muito isso aqui na fazenda. Eu vou deixar aí para vocês um vídeo de os cavalos indo para o pasto deles. Eu estava levando eles e a gente pôde observar muito bem o que eu vou explicar para vocês agora. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em duas coisas. A primeira é a tropa está separada. Elas ficam nesse mesmo passo, mas eles ficam separados em grupos diferentes. E a outra coisa é isso aqui. Olha o que esse cavalo faz. O outro mal se aproxima desse cavalo baio e o outro já ameaça para que ele se afaste. E agora o tordilho faz a mesma coisa. Isso nos mostra por que a tropa fica em vários grupos separados no mesmo pasto. É porque existem animais dominantes que não permitem que outros se aproximem do seu grupo. Olhem agora esse cavalo. A distância é a mesma, mas a resposta dele é mais agressiva. Isso é uma forma de chamar a atenção do outro, falar: eu já te disse para não se aproximar de mim, esse território é meu. Aqui a gente vê essa égua fazendo a mesma coisa de uma distância maior. Como ela domina o território. Agora ela faz com que esse potro até mude de direção. Ela fala: por aqui você não vai entrar. É melhor você achar outro caminho para você. Isso é muito importante, esse conceito. Esse conceito faz com que a gente trabalhe a mente do cavalo de uma forma extraordinária. A dominância dos cavalos, como eles estabelecem na manada, é pelo espaço. Aquele que é mais dominante, ele ocupa o maior espaço e ele domina bem esse espaço. Muitas vezes quando a gente vê isso em machos, quando dois machos estão se aproximando, um coloca o outro para correr. Então é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando ela para correr. Ela está trotando enquanto eu estou andando. Algumas vezes não vai ser assim. Agora está sendo mais fácil porque eu já fiz isso com ela algumas vezes. Ou seja, eu já estabeleci bem a minha liderança aqui dentro. Ela já sabe o que eu estou pedindo, embora ela brigue. Algumas vezes queira mudar de direção, mudar a velocidade. Mas já está bem consolidado na mente dela que eu sou o líder. Tanto é que eu não precisei nem usar a ponta do laço para fazer ela galopar. Mas eu não queria que ela galopasse, era só trotar. Por quê? Porque essa liderança já foi estabelecida. Muitas vezes, quando você coloca um potro ou um cavalo mais velho primeiro para o redondel, você vai ter que usar bastante a corda para tocar, para que ele te obedeça. Porque você vai ter que estabelecer essa liderança bem. Então, aqui como eu tava falando, eu estou me portando como um cavalo líder. Semelhantemente a como eles agem na manada, é que eu estou agindo com ela. Eu estou determinando a direção e a velocidade que eu quero com que ela gire. Agora me posiciono na frente dela e faço ela girar para o outro lado. Isso aqui vai começando a entrar na mente dela, de que quem controla o corpo dela sou eu. E eu faço isso basicamente sem encostar um dedo nela. Agora ela viu o cavalo ali, ela quis fazer uma graça. Mas isso não tem nenhum problema. Essas situações onde aparece outra tropa ou quando você está perto de casa montado e ele quer brigar com você, são oportunidades onde ele vai errar, ela vai querer parar ali e eu vou ter mais oportunidade de corrigir ela. Então, na verdade, isso não é ruim, isso é uma coisa boa. A gente tem essas situações assim onde ela deseja te desobedecer. Ou ele, né, o cavalo. Aí a sua liderança ela acaba ficando mais forte. Porque não é algo que você isolou o cavalo de todo mundo, então ele não tem outra opção não se interagir com você. Mas ele tem outra opção de não interagir. Então aí nesse ponto agora você pode me perguntar, mas o que tem a ver essas coisas que você falou com o fato de eu controlar a cabeça do meu cavalo, controlar a mente dele? Esses dois conceitos que eu expliquei, eles vão servir para que você aplique essa mesma coisa para tirar do seu cavalo qualquer hábito ruim. Então principalmente a questão da energia dele. O caso que a gente mais acaba usando isso, que é o que mais acontece também, é um cavalo que nega estribo.
Então, como vocês estão vendo aqui, eu tô num redondel, né? Então, ela tá solta e ela sempre tá girando em círculos. Só que a partir do momento onde daqui mais pra frente eu vou ensinar essa potra a rodar na guia, que eu vou fazer essa mesma coisa que ela tá fazendo agora, só que menor, em um círculo menor e com o cabresto na mão. Eu vou poder levar esse redondel para qualquer lugar. Então, se um potro tá negando estribo, tudo que eu preciso fazer é simplesmente colocar na mente, associar na mente dele o comportamento que eu não quero, negar estribo. Então eu coloco o pé no estribo, o potro se mexeu, eu faço ele rodar na guia. Eu faço ele fazer isso aqui, que ela tá fazendo agora, só que de uma forma menor. Até quando? Até que ele deixe que eu coloque o pé no estribo e não se mova. Como que eu faço isso? Eu faço ele dar uns 5 giros para um lado, uns 5 giros para o outro lado. Ou posso fazer 10 giros só para um lado e paro ele. Aí eu vou me aproximar. No caso aqui eu tô me aproximando, que é uma potra, né? Mas você vai estar perto dele. Eu vou me aproximar dele e vou colocar o pé no estribo. Se ele se mexer, coloco para girar de novo. Então, como que a gente usa o redondel aqui? No caso de um potro, eu quero que ela fique parada e me espere. E permita que eu aproxime. Se ela não deixa eu me aproximar, eu coloco ela para girar de novo. Não é tão fácil assim. Tem alguns potros que são fáceis, se aproxima da primeira, né? Eu girei ela uns 15 minutos aqui e encostei. Mas isso, ó, você viu que ela não tá de muito bom grado. É porque ela é uma potra que ainda tá em domo. Ela não tá pronta ainda, mas eu já fiz isso com ela algumas vezes. Então ela já sabe o que eu espero dela. Então, eu tô usando o redondel nesse caso, perdão, para que ela me conheça, entenda que eu sou um semelhante a ela, um cavalo líder, como eu expliquei para vocês da liderança do grupo, e para que ela permite que eu chegue perto. E aqui eu estou respeitando ela, a vontade total dela de permitir que eu me aproxime ou não. Mas se ela não deixasse que eu me aproximasse, o que pareceu que ela ia fazer, se ela fosse para frente ou fosse para outro lado e fugisse de mim, eu ia fazer ela rodar no redondel, até ela entender que esse comportamento não é bom e eu não permito ele. Pode parecer, para quem nunca se deu o trabalho de fazer isso, porque isso é trabalhoso, tá, gente? Tem potros que você vai levar muitos dias até que ele permita. 7 dias, 15 dias. Eu já tive potro que eu levei 21 dias. E eu acabei tendo que laçar ela porque deu broca na pata dela. E precisava curar, então eu tive que obrigar ela a me aceitar. Senão eu continuaria fazendo isso. Isso é uma coisa que eu respeito muito e eu vejo muito resultado na forma como os cavalos veem a gente. A gente realmente começa a ter domínio sobre a mente deles, porque a gente está se comportando como um semelhante a eles. A gente está agindo como eles agem entre si. Isso que eu estou fazendo de fazer ela correr e girar, isso eles fazem na manada. Quando eles têm algum conflito, quando um é muito dominante, ele não deixa que os outros se aproximem, ele coloca os outros para correr. Então aqui a gente faz a mesma coisa. E você vai controlar a mente do seu cavalo dessa forma. Quando você, no que eu estava falando do estribo, mas isso se aplica a qualquer coisa que você não queira que ele faça. Qualquer coisa você vai trazer ele de volta pro redondel, vai fazer ele girar. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que gira na guia, para que assim vocês possam transportar esse redondel para qualquer lugar. Estou lá no meio do campo, vou montar no meu potro, no meu cavalo. Ele começa a negar estribo, faça ele girar na guia. Se eu tenho tempo, né? Se eu não tenho tempo, você mete o pé e sobe. Mas aí você sabe que mais para frente você vai ter que corrigir esse comportamento ruim dele. E eu já corrigi casos até de cavalo traumatizado com isso. Tinha uma égua que na hora que ela ia entrar no encilhador, ela não queria entrar. E aí um domador, né, foi e rebentou a cabeça dela de cacete para ela parar com essa graça. O que isso fez? Isso piorou. Ela não encostava no encilhador, numa casinha dessa aqui, que é um telhadinho um pouquinho mais baixo, de jeito nenhum. O que eu fiz? Isso aqui. Toda vez que eu chegava perto e ela refugava, eu fazia ela rodar. Fiz isso acho que uns 3, 4, 5 dias por aí. Pronto, até que ela falou, eu não quero ficar rodando, né? Porque isso era depois do treino. Então eu treinava ela, no final do treino ainda ensinei ela a encostar lá. Falei, você já tá cansada, né? Se você tá cansada, eu também tô cansado. É melhor que você entre logo aí dentro e pare de graça do que você ficar gastando mais energia.
Então você vai, qualquer coisa que você não gosta do seu cavalo, você vai poder usar o modelo do redondel e dessa forma controlar a mente dele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês deixem dúvidas e situações onde eu posso estar aí ajudando vocês. E eu tenho certeza que se vocês tratarem os cavalos de vocês dessa forma, utilizando esse conceito do horsemanship e de gastar a energia deles, vocês vão ter cavalos muito mansos e que respeitam vocês completamente. É isso, fiquem aí até o próximo vídeo.